Imagine descobrir que seres gigantes, poderosos e meio divinos já caminharam pela Terra e foram citados em textos sagrados como reais, influenciando guerras, civilizações e até o nosso DNA. Sim, estamos falando dos Nefilins, criaturas mencionadas na Bíblia, no livro de Enoque e em diversas culturas antigas. Esses seres enigmáticos não são apenas parte de histórias esquecidas, mas peças centrais de uma narrativa ancestral que muitos acreditam ter sido escondida da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar a fundo quem foram os Nefilins, por que sua existência foi deliberadamente apagada dos textos oficiais e o que pode acontecer se a verdade sobre eles for revelada. Prepare-se para um mergulho onde fé, ciência, arqueologia e mistério colidem em um dos temas mais intrigantes já registrados pela história humana. Tudo começa em Gênesis 6. Havia naqueles dias gigantes na terra. Mas o que exatamente isso significa? A palavra original usada no hebraico é Nefilim, e não há consenso entre os estudiosos sobre a verdadeira tradução. Alguns dizem que significa caídos, outros que quer dizer gigantes. Mas independentemente da tradução, o mais inquietante é o contexto. Esses seres teriam sido o resultado da união entre os filhos de Deus, anjos, segundo algumas interpretações, e as filhas dos homens. E dessa união, nasceram seres extraordinários em tamanho e força, que dominavam a terra. Mas por que algo tão impactante foi ignorado por séculos pela teologia tradicional? Teria o Vaticano e outras instituições religiosas interesse em esconder essa parte da história? O livro de Enoque, um texto apócrifo excluído da Bíblia oficial, revela detalhes ainda mais perturbadores. Ele descreve os vigilantes, anjos, que desobedeceram às ordens divinas e desceram à terra para se unirem às mulheres humanas, gerando os Nefilins. Mas não para por aí. Enoque afirma que esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, como magia, astrologia, metalurgia e até armamentos. O resultado? Corrupção, caos e uma civilização à beira da destruição. E segundo o livro, o próprio dilúvio bíblico foi uma forma de Deus apagar da terra os rastros desses seres híbridos. Mas será que o dilúvio eliminou tudo? Ou ainda existem descendentes dos Nefilins entre nós? Há registros surpreendentes em diversas culturas ao redor do mundo que descrevem seres gigantes. Dos sumérios aos astecas, dos nórdicos aos egípcios, esculturas, murais e até ossadas gigantes já foram encontradas. Um exemplo famoso é o caso das cabeças olmecas, no México, com traços nada comuns, ou os gigantes de Lovelock, em Nevada, onde relatos falam de esqueletos com mais de 3 metros de altura. Alguns pesquisadores afirmam que muitas dessas descobertas foram rapidamente encobertas por instituições como o Smithsonian Institute. Teriam essas entidades algo a esconder? Será que a presença dos Nefilins ainda ameaça a narrativa oficial da história humana? Mas a teoria dos Nefilins vai além da arqueologia. Ufólogos e teóricos do antigo astronauta acreditam que esses filhos dos deuses podem ter vindo de outros planetas. A semelhança entre a história dos vigilantes e os relatos modernos de abduções alienígenas é assustadora. Seres que descem dos céus, realizam experimentos genéticos com humanos e transmitem conhecimentos avançados. Teriam os Nefilins sido, na verdade, híbridos criados por entidades extraterrestres? E mais, estariam eles por trás da origem das elites mundiais, mantendo sua linhagem e poder através dos séculos? Alguns teóricos ainda apontam que a própria Bíblia esconde pistas de que os Nefilins sobreviveram ao dilúvio. No livro de Números, capítulo 13, os espiões enviados por Moisés relatam ter visto gigantes na terra de Canaã. Vimos ali os Nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Ou seja, eles ainda existiam. E hoje,
Alguns pesquisadores apontam linhagens reais e elites globais com traços genéticos fora do comum. Existem bancos genéticos com DNA considerado não humano? E por que empresas bilionárias estão tão interessadas em modificar nosso genoma? A ciência moderna pode ter tropeçado em algo que nem ela mesma entende completamente. Há registros de DNA mitocondrial com marcadores que não se encaixam no padrão humano. Esses achados, raros e controversos, muitas vezes são descartados como erros de laboratório. Mas e se forem resquícios de algo mais antigo? E se forem os últimos vestígios dos nefilins em nosso sangue? Isso explicaria o surgimento de pessoas com habilidades cognitivas e físicas extremamente superiores? A possibilidade de que ainda hoje existam híbridos vivendo entre nós é tão fascinante quanto assustadora. Ao longo do tempo, o que antes era tratado como mito ou heresia começa a ser redescoberto sob a luz de novas evidências e interpretações. O livro de Enoque, que por muito tempo foi considerado perigoso e herege, hoje desperta o interesse até de estudiosos cristãos e arqueólogos sérios. Seria ele um fragmento da verdadeira história da humanidade? Uma história que desafia tudo o que nos ensinaram sobre nossa origem, propósito e futuro? Talvez a maior pergunta não seja mais se os nefilins existiram, mas sim por que fizeram tanto esforço para apagar sua existência. E agora que você conhece a história chocante dos nefilins, esses seres colossais, misteriosos e quase apagados da narrativa oficial, talvez reste uma pergunta no ar. De onde vem essa história tão proibida? Como sabemos tanto sobre esses gigantes, se os registros oficiais os tratam como lenda? A resposta está em um livro. Um livro que a maioria das pessoas sequer sabe que existe. Um texto antigo, excluído da Bíblia, proibido por séculos, escondido da humanidade por conter revelações perturbadoras demais. Um livro que detalha a origem dos nefilins, seus pactos com anjos caídos e os segredos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a criação, a fé e até mesmo o fim dos tempos. Se você quer entender a origem secreta dos gigantes, quem foram os anjos que desafiaram as ordens divinas e o que isso tem a ver com o destino da humanidade, então você precisa conhecer o livro de Enoque. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então já se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa seu like para não perder. Porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar tudo o que você acredita.